Uma coisa que eu acho muito boa no balanço é aprendermos, né? Quando a gente aprende, quando a gente tem dúvidas, quando a gente esclarece, quando a gente estabelece discussão, conhecimento. E tem algo que me chama muito a atenção e nos chama a atenção, porque esses dias eu estava conversando, inclusive com pessoas aqui dentro do Sistema Atalaia, a respeito do etarismo. E me fizeram essa sugestão, vamos falar sobre etarismo. Mas o que é isso, afinal? É muito importante discutir, esclarecer, entender o preconceito de idade. Mas não há apenas idade do idoso especificamente, mas até do jovem. A gente vai entender por quê e gerar essa conscientização, as mudanças de atitudes, porque juntos nós podemos construir, afinal, uma sociedade melhor, menos preconceituosa, mais justa, mais inclusiva, mais bonita, mais moderna. Então essa visão, como eu falei ali, para mim, todo tipo de preconceito tem origem na burrice. É burrice mesmo, é visão burra, é limitada, preconceituosa, é esclarecida agora e, para tanto, vamos receber Tatiana Carvalho, psicóloga clínica e professora da UNIT. Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, muito prazer recebê-la aqui. Eu gosto demais de psicologia, sempre me envolvo muito nessas questões de psicologia, tenho admiração pela psicologia. Então eu te pergunto, como é que a gente definiria o etarismo? O que é isso, afinal? Certo. O etarismo é uma atitude preconceituosa relacionada à questão da idade. E como já foi dito, né, pelo senhor, a gente percebe isso focada no idoso, mas o jovem também pode sofrer. Eu sofri quando era mais nova, recém-formada, né? As pessoas, essa menina sabe mesmo psicologia, ela vai ser a minha psicóloga, ela tem lá experiência para atender, mas o idoso sofre bastante, né, o etarismo. É mais o idoso, mas assim, eu vi duas situações. Primeiro, um jornalista que eu conheço, ele teve que deixar a barba crescer, porque disseram que ele tinha cara de menino. Depois, um advogado, meu amigo, ele se formou muito jovem também, ele falou para mim, aí eu vi ele de barba, ele falou, eu deixei a barba crescer porque quando olhavam para mim não imaginavam que eu fosse advogado. E também essa questão da falta de experiência, né, Tatiana? Exato. Então significa que os jovens também têm esse problema relacionado ao etarismo. Não é apenas idoso, eu nem tinha pensado a respeito. Há um pré-julgamento pela aparência. Então, egressos, né, da universidade podem sofrer, sim, esse etarismo. E, agora, a questão do idoso é uma questão muito preocupante, né, porque o idoso, ele está passando por uma mudança no contexto do cenário, não só nacional, mas mundial, que nós temos uma maior longevidade, ele quer trabalhar mais, ele quer estudar, fazer uma segunda graduação, e a gente vem percebendo, infelizmente, atitudes preconceituosas, discriminações por parte de jovens. Mas agora me diga uma coisa, eu fico tentando imaginar qual a origem desse preconceito. Digamos, eu, a olhos vistos, estou envelhecendo. Isso é muito bom, por quê? Significa que eu não morri, eu não estou morto. Aí quando eu vejo alguém usando a idade como se fosse uma piada, como se fosse assim, algum tipo de humor, qual é a origem desse preconceito? Será que o jovem não imagina que ele só vai, ele vai viver e vai ter que envelhecer? Ele só vai viver se ele envelhecer. Não existe isso, né? Não existe uma... você não pode dissociar o envelhecimento. Enfim, ele precisa acontecer. Será que a pessoa não pensa nisso? Ela não tem capacidade de raciocinar a respeito disso? Certo. Muitas vezes a gente pensa que está muito longe, né? Que isso está longe da gente. E o termo etarismo, ele surgiu em 1969, né, por um médico. Né? E, na minha opinião, e pela leitura que eu tenho, a cultura influencia muito. A questão do culto pela juventude. A velhice, ela nos remete à finitude, o medo da morte, que a vida está acabando, as perdas, as lacunas que nós temos em termos de funcionamento biológico. Então, é muito valorizado, não só no Brasil, nas sociedades ocidentais, a questão da juventude. E isso só piorou com o quê? Com a tecnologia, com a internet, com redes sociais, com a mídia no âmbito geral. Né? Então, eu percebo muito celebridades que estão envelhecendo e que é muito cobrado que elas, no caso, não envelheçam.
são bastante, tem atitudes preconceituosas, né, em redes sociais, porque elas estão ficando velhas. Né? Então, infelizmente, isso acontece muito. E você vê até determinados procedimentos cirúrgicos, estéticos, em que pesa a liberdade que a pessoa tem. Sim. Eu fico pensando, pô, mas por que você vai esconder isso? Eu tenho meus cabelos grisalhos, minha barba também ficou grisalha. Eu vou o quê? Pintar o cabelo? Claro, se a pessoa quiser, tudo bem. Mas isso aqui é natural, isso está acontecendo. Eu tenho várias rugas, pés de galinha, isso é natural e eu estou muito bem. Né? Então, assim, outras pessoas que têm muito vigor físico também, na minha idade, até muito mais idade, é uma coisa impressionante. E eu vejo esse tipo de violência, Tatiana, tanto violência física, quanto violência emocional, violência até patrimonial, né, verbal, psicológica, é uma coisa muito séria isso, afinal. Exato. Existem esses quatro tipos de violência, né, que infelizmente está presente na família, né? No contexto social, a gente vê a questão psicológica de você ignorar, fazer de conta que não está vendo aquele idoso precisando de uma ajuda, digamos, na rua, né? Não ter paciência com o idoso. Isso. Patrimonial, às vezes fazendo empréstimo no nome daquele idoso. A violência, no caso, verbal, de gritar. Né? Então, humilhação. Exato. Então, a gente vê de fato isso. Em relação à questão que a gente vê, não tem como negar, desses procedimentos de você mudar sua aparência, eu penso que é uma questão muito pessoal. Você tem que buscar estar bem com você. Se você quer assumir suas rugas, sua idade, ótimo. Eu acho que cada um tem que buscar ser feliz como você é. E não isso virar um problema psicológico. Infelizmente, a gente vive no contexto que você tem que se encaixar em um padrão. E aí o idoso, quando não se encaixa nesse padrão, ele vem com essa violência psicológica que afeta a autoestima porque ele não se encaixa, não tem esse senso de pertencimento e muitas vezes com esse etarismo ele pode se isolar socialmente. Entendo. E aí vem se sentir deprimido porque as pessoas fazem comentários. Eu já escutei comentários de mulheres que optam por não pintar o cabelo. Sim. E serem criticadas por isso. Gente, é um processo natural. Pois é, e até mais, Tatiana, se você me permite a observação, a mulher, ela sofre até mais esse etarismo, principalmente com relação à sua idade. Aí você observa o seguinte, o homem, que legal, ele fica bem de cabelo branco, as pessoas falam isso para mim. Agora, você já viu uma mulher ser elogiada por permanecer com o cabelo grisalho? É quase impossível, né? A mulher sofre um pouco mais em relação à questão do etarismo, né, que está vinculada à questão da imagem corporal da mulher e que acontece não só na velhice, mas nas outras fases da vida, né? Sim. E esse etarismo também está vinculado não somente a esses aspectos que nós estamos dialogando, mas também ao mercado de trabalho. Então, muitas vezes, né, uma pessoa idosa quer trabalhar, tem competências e habilidades para isso, e não tem oportunidade. E tem muita experiência, sim, Tatiana. Claro. Eu falo isso porque estou próximo dos 50 anos de profissão. Você está no auge da sua experiência, você tem tanto a oferecer e, de repente, você sofre esse sofrimento, esse preconceito. Você quer bons exemplos aqui? Eu próprio conversando com você e o Gilvan Fontes, que apresenta o Jornal do Estado. Eu me considero até um profissional razoável, mas temos o Gilvan, que é uma verdadeira lenda do nosso jornalismo e atuando de uma forma extraordinária. É o belo exemplo aqui dentro do Sistema Atalaia, onde nós estamos. Perfeito, concordo, né? Então, assim, a experiência agrega como requisito a mais, entendeu? Então, mas infelizmente existe esse preconceito. Eu mesma quero trabalhar há meus 60, 70 anos, porque quero me sentir produtiva. Nós estamos cuidando mais da saúde, então nós estamos vivendo mais. Eu não quero ficar em casa. Então, mas infelizmente existe preconceito quando uma pessoa que tem acima de 40, 50 quer fazer uma nova graduação. Teve um caso no ano passado, acho que se não me engano foi em abril do ano passado. Você viu aquelas alunas? De uma mulher com 45 anos, que ela entrou na universidade. Biomedicina. Isso, bem lembrado. E ela sofreu preconceito das alunas. Das próprias alunas, exato, das próprias colegas, as moças, elas criaram ali um vídeo falando da moça, foi terrível. Ridicularizando. Ridicularizando a moça. Eu te pergunto agora, para a gente finalizar, como é que a gente combate de maneira efetiva o etarismo? Com informação, com esclarecimento, com políticas públicas.
eu penso que é importante, sim, por exemplo, que tenha políticas públicas nos CRAs com projetos direcionados para o adolescente, mostrando a importância do idoso, dessas pessoas, entende? Então, é possível, sim, nas escolas também mudar a cabeça do jovem, mostrar, olha, o idoso é importante, como ele já foi no passado, que era visto como uma pessoa que tinha sabedoria, que tinha experiência, muito respeitada. Tomara que a gente aprenda isso, Sim. né, Tatiana? Eu também tenho esperança nisso e principalmente que essa nossa reflexão possa contribuir. As pessoas pensem sempre a respeito. Se você quiser continuar vivo, espere pelo envelhecimento. Isso é absolutamente natural. Ninguém vai permanecer jovem o tempo todo. Tatiana, muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Gratidão. Ô, gente...